As paz, Deus te abençoe. É um prazer estar aqui com você, né? Nós estamos aqui nessa live e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, recaídas, né? O que é recaída para você, né? Você já passou por isso, né? Eu estou falando daquele jovem que muitas vezes ele começa, aí ele cai. Ele começa bem animado, daqui a pouco ele fica desanimado e cai, né? Eu sou Márcio de Vigílio, do canal Jovens de Joelho. Nós temos uns recadinhos aí depois para você, mas nós vamos começar a live daquele jeito básico, uma pequena oração. Vamos lá comigo? Espírito Santo de Deus, te agradeço pela presença de cada participante aqui, ao vivo com a gente aqui, e te agradeço por aquele que vai ver a nossa live depois, que vai receber esse alimento. Assim como o Senhor falou conosco, né? Os primeiros que foram abençoados, o primeiro foi eu, né? Que recebi essa revelação sobre esse tema tão importante que acontece tantas vezes. Então eu te agradeço, Espírito Santo, por esse momento aqui tão especial, onde nós podemos parar em pleno domingo, no meio de tanta agitação, e louvar o Senhor e utilizar a internet para algo tão precioso. Obrigado, hoje é um dia de milagre, hoje é um dia de congregar, hoje é um dia de aprender, hoje é um dia de parar aqui à tarde e ouvir do Senhor. Então que o Senhor possa estar abençoando. Obrigado porque nós já somos abençoados, né? E que o Senhor possa continuar abençoando aqueles que estão aqui conosco, que vão ver depois, que vão ver gravado. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nossa live hoje apresenta o seguinte desafio: recaídas. Talvez você me pergunte assim, né? Márcio, por que recaídas? Pois é, eu estava orando e o Espírito Santo trouxe fortemente esse tema ao meu coração. Você já deve ter passado por isso com algum jovem do seu lado, onde ele começa bem animado, começa cheio de força, começa cheio de vigor, cheio de esperança, os olhos brilhando, com toda aquela disposição, mas depois ele dá aquela desanimada. Depois ele começa a dizer que está ocupado, dizer que não pode mais comparecer. Daqui a pouco ele começa a recuar. Curioso que essa recuada nos cultos, essa recuada quanto a congregar, ela só manifesta algo que já está ocorrendo dentro do seu coração. O que é isso, Márcio? Esse jovem, quando ele começa a desanimar e esse desânimo fica tão evidente externamente, é porque o seu coração já está abandonando algumas das práticas, né? Ele já não consegue mais ter aquela vida de oração consistente, ele já não consegue mais ter aquela vida de oração por obediência, ele já não consegue mais ter aquela vida de oração, aquele ouvir do Espírito Santo naquele instante maravilhoso de oração. Lembro que alguns anos atrás se falava muito em devocional, né? Então estou dizendo que esse jovem que externamente já está um pouco desanimado, nítido, é porque na sua vida, no seu interior, no seu coração, o desânimo já está derramando. Aquela vida de oração já está abandonada. E aí nós vamos para outra coisa importante. A vida de leitura da palavra, da Bíblia, já está também esquecida, né? Antes de uma recaída, pense comigo. Uma queda, ela não é repentina. De repente o jovem está correndo a 200, 300 por hora no reino de Deus, e aí então ele para e cai. Não é assim, né? Tem que haver uma série de fatores. Eu quero comparar esse termo recaídas a um avião em pleno voo, né? A uma altura absurda, e aí ele está ali a 500 por hora. Não sei se você já viajou de avião, mas geralmente o avião chega ao quê? 300 por hora, 400 por hora, 500 por hora, né? 600 km por hora, uma coisa absurda, né? E esse avião, para ele cair, não é assim, estamos a 700 por hora, 1 minuto depois caímos. Não funciona assim.
os aparelhos precisam falhar, as turbinas precisam falhar, o motor tem que falhar, aí aquele avião vai começar em queda, aí de repente os equipamentos vão dar pane, ele vai perder o contato com a torre, não vai conseguir avisar, e aí diante de toda essa situação, depois de todo esse complexo de fatores, que esse avião vai cair. Não é uma queda repentina. Então, quando nós paramos, por isso que estudar a palavra de Deus é algo tão especial e magnífico. Eu estou dizendo aqui para você que a queda, ela não é repentina. Quando você vê um jovem caindo, quando você vê um jovem que estava bem, de pé, de repente desviar, murchar na presença de Deus, murchar diante da sua igreja, é porque no seu coração este processo ele já está desencadeado há muito tempo. Então ele é como aquele avião que lá no ar, a tantos metros de altura, ele começa a dar um pequeno problema e ele é ignorado. Ele é ignorado, o problema é ignorado. Então todo aquele sistema cai, para só depois cair o avião. Então, a primeira chave que eu estou te dando aqui hoje é que, mas por que eu tenho tantas recaídas? É porque você não está observando alguns detalhes, algumas falhas que estão ocorrendo e você está passando por cima. De repente elas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando e aí vem uma recaída total. Mas que notícia boa eu tenho para você em dizer que não é plano de Deus essas recaídas. E também não é culpa da juventude, mas todo jovem, ele vive caindo. Não, isso aí não tem nada a ver com a juventude. Ah, então quando eu estiver muito experiente, eu não vou cair? Não, experientes também caem. O que eu quero dizer para você é que as recaídas estão relacionadas ao quanto você conhece do Senhor, ao quanto você anda na palavra, ao quanto a palavra manifesta-se em revelação na tua vida. Olha só isso, eu falei revelação. É muito diferente eu estar ali lendo a Bíblia sem interesse, sem colocar o coração, eu estar na igreja fazendo um monte de coisa, eu estar à frente de um monte de trabalho, mas eu não ter uma vida com Deus. Isso é muito diferente de uma vida forte, de uma vida intensa na presença de Deus, de um devocional diário, de um período de comunhão com o Senhor, de um período de estudo da palavra, de um período de comunhão, de oração, de um período de entrega todos os dias. Isso é muito diferente de um ativismo intenso, seja qual for a tua igreja. Então hoje eu estou aqui dando para você a segunda chave. A primeira eu falei que a recaída, que as quedas constantes não são automáticas. Ah, mas o diabo não tem poder para pegar um jovem e derrubá-lo do dia para a noite? Claro que não. É porque o jovem saiu da presença do Senhor e ele ficou ali namorando Satanás, caiu. E o segundo ponto que eu lhe dou aqui para você pensar é que antes de um jovem cair, o relacionamento dele com o Senhor passou por um processo de enfraquecimento. Então aqui eu vou para a terceira característica muito forte que eu preciso te falar. Separe o seu relacionamento da igreja que você congrega com o seu relacionamento com o Senhor. Por um momento separe. Você precisa ter o seu relacionamento com o Senhor. Tá na moda dizer secreto, a palavra do momento. Então vamos usá-la, Você precisa ter o seu momento secreto com Deus todos os dias, Você não pode se envolver de tal forma, Márcio, eu estou tão ocupado na minha vida que eu não consigo mais orar. Olha, eu estou fazendo uma obra tão poderosa em Deus que eu não consigo mais ler a palavra, que eu não consigo mais andar com o Senhor. Certa vez eu fui repreendido pelo Espírito Santo na igreja porque eu estava muito importante, eu não conseguia nem parar para ouvir o culto, eu sempre tinha que conversar com algum jovem no meio do caminho. Aí certa vez o Espírito Santo me falou exatamente isso: você está mais importante que a própria palavra. Você está tão importante que ao invés de o jovem parar para ouvir a palavra, ele está parando para ouvir você no meio do culto, no meio da palavra. Como você está importante. Aí eu entendi como eu estava
perdendo a noção de quem é o centro. Hoje eu ouvi uma frase, eu li uma frase, né, muito bonita, que dizia assim: até o sol, o astro, né, com esse brilho todo, tem noção que tem que sair de cena. E aí todos os dias ali por volta das 18h30, o sol se recolhe. Muitas vezes nós estamos nos achando tão importante para o Senhor, tão importante na nossa igreja, tão importante na obra, que a gente nunca se recolhe. Nunca para orar, nunca para ouvir a palavra, nunca para sair de cena, nunca para se aquietar diante do Senhor. O nosso tempo é um tempo estranho, né? A gente acha que pode acelerar, como fazemos no WhatsApp. Alguém te manda um áudio, eu brinco muito com isso, você põe lá 2.x para ouvir aquela pessoa rápido. Às vezes nós queremos fazer a mesma coisa no nosso relacionamento com o Senhor. Nosso tempo de adoração 2.x, rápido. Nosso tempo de oração 3.x, orei 3 horas em 3 minutos. Nosso tempo de Bíblia 5.x. Agora eu vou para a casa de Deus porque eu sou um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Ei, vamos com calma. A obra é do Senhor. Nós precisamos conhecê-lo. O assunto recaídas toca exatamente no ponto onde muitos jovens pensam conhecer o Senhor, mas ficam tão impressionados com a obra do Senhor que acabam caindo, né? Eu te convido a pegar a tua palavra aí. Vamos abrir a Bíblia? Abra a Bíblia aqui comigo em Colossenses 1, 12 a 14. Alguns versículos aqui eu deixo anotado para me ganhar um certo tempo aqui. Olha o que diz Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Gente, o momento da conversão é mais ou menos isso. É um momento maravilhoso. No momento que você está pesado, carregado, cheio de pecados, angustiado, temeroso, desesperado pela vida, e aí você passa por aquele portal maravilhoso da conversão, reconhece a Cristo como Senhor, você compreende o sangue, a obra da cruz, entra no processo de santificação, e aí você entra para o reino poderoso. E esse é o momento da nossa conversão, né? Nossa live começa por aí. Você deve ter alguma experiência no momento da sua conversão. Eu lembro que meu pai, ele gostava muito de algum perfil de música lá em Goiânia que pega muito, que é música sertaneja. E eu cresci ouvindo aquilo, acho que devo ter até umas músicas decoradas aqui na minha cabeça. E quando eu me converti, em 94, foi algo tão maravilhoso, porque eu não sabia que poderia ouvir outra coisa, eu não sabia que tinha um universo, outro perfil de música. Foi quando eu comecei a descobrir os louvores. Que coisa maravilhosa, né? Foi um momento muito forte diante do trono e tocou muito o meu coração, do Ministério Koinonia. Poxa, e aquilo encheu meu coração e eu pensei, glória a Deus, eu estou em outro reino. E aquilo me deixou tão feliz. E eu quero te levar agora para Marcos 4. Vamos lá abrir a Bíblia? Marcos 4. Nós vamos fazer uma caminhada por essa passagem bíblica, né? Olha o que diz Marcos 4. Eu já fui para Atos aqui, já passei rápido aqui. Marcos 4 diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. A parábola do semeador. Olha o que diz a palavra. Outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco. Toda a multidão estava em terra junto ao mar. Então Jesus ensinava-lhes muitas coisas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais,
onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo estes a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um grão produziu 30, outros 60 e outros 100. Quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Ele disse-lhe, e Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para os que estão de fora todas estas coisas são ditas por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então perguntou-lhes: não sabeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, dos quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Então vamos lá, falar um pouco desse assunto de recaídas. Vamos pegar essa passagem bíblica aqui como base. Se você está na igreja há muito tempo, você está ali caminhando, você já se firmou na igreja, é membro, até conversou com os pastores, está firme lá, eu creio que você passou dessa primeira fase. Mas que primeira fase é essa? Essa semente à beira do caminho. Você já viu gente assim? Você já viu um jovem assim? Ele é à beira do caminho, ele vai, ouve a palavra, mas ele não fica. Ele não cria o mínimo de raiz. Ele não dá nem tempo de começar a brotar, né? Aquela pequena folhinha. A raiz nem cresce, ele nem espera a chuva. Nós temos muito disso, né? Olha, aqui há um segredo poderoso aqui nessa passagem bíblica, que Deus utiliza o tempo. Eu sei que nós estamos vivendo uma época onde tudo é veloz, mas vamos olhar para a natureza. Você planta uma sementinha aqui, aí você fica, segunda-feira ela já está boa. Mês que vem já vai ter planta. No outro mês já vai ter fruto. É assim? Claro que não. Há um processo. Há um processo onde aquela semente ela vai se abrir, ela vai ceder. Olha só essa palavra entre aspas, em ceder. E ela vai deixar de ser uma semente, ela vai passar por uma metamorfose para que ela comece a tornar-se numa pequena raiz, um pequeno broto. E ela vai fazer uma verdadeira aliança com a terra ali, ó, semente, terra, chuva, sol, providência de Deus. Ele vai começar a ter um pequeno brotinho. Você consegue imaginar essa cena rápida? Uma hora? Só adiantando, né? Só no vídeo, só nos filmes, que isso acontece rápido. Mas na vida, não é assim. Na vida cristã, do mesmo jeito. Por isso que muitos jovens não ficam fortes. Por quê? Porque alguém passou para eles a ilusão que a vida cristã se desenvolve rapidamente. Que a vida cristã se desenvolve facilmente, agilmente. Não. Claro que não. Há um segredo por trás disso aí que nós podemos contar mais para frente para você. Acho que eu vou contar isso aí lá em Chave de Josué e Caleb. Mas, no primeiro momento, as recaídas passam por isso. É a semente jogada à beira do caminho. É a semente que está ali. Ela está ali à beira do caminho. Não é um solo fértil. Lembra um pouco o momento da conversão. A gente estava à beira do caminho, entre a vida de Deus e a morte, entre as coisas do reino e as coisas do mundo, entre o céu e o inferno. Então eu vou te dar uma boa notícia. Se você permaneceu na presença do Senhor,
Se você já conseguiu, vamos lá, vamos colocar nos dedos. Se você permaneceu, se você já até membrou na igreja, faz parte de uma igreja local, se você já até foi lá e conversou claramente com os pastores, né, faz parte ali oficialmente, se você está tendo até uma certa regularidade quanto a ir aos cultos, a ir ao trabalho da igreja, ponto para você. Você não é mais aquela semente à beira do caminho. Glória a Deus, né? Mas aí agora nós vamos para o segundo aspecto. Então vamos lá. Marcos 4:12. Marcos 4:16, né? Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Olha que negócio complexo, né? Recebe a palavra, já passou aquele primeiro estágio, não é mais aquela semente que fica assim duvidando da palavra, não duvida do pregador, não duvida do ensino, não duvida dos trabalhos, não duvida dos líderes, não duvida dos pastores, glória a Deus. Passou por esse estágio da dúvida e foi além, recebe a palavra até com certa alegria. Tem muita gente assim, a gente pega muito jovem assim. Não, você pode, são muitos jovens. Eu lembro que teve aquele evento que teve aqui em Brasília e ele lotou de jovens e ocorreu exatamente isso aqui. Muitos receberam a palavra com alegria. Não tinha dúvida que Deus estava movendo poderosamente naquele lugar ali, acho que no ginásio. Esqueci o nome do evento. E receberam a palavra com alegria, né? Com prazer, mas não tinham raiz, são temporãos, né? O Espírito Santo está chamando nesses dias jovens que vão além desse negócio de ser temporão. Essa palavra é meio feia, né? Mas o que eu estou querendo dizer para você é o jovem de época, é o jovem de evento, é o jovem de movimento. De tempos em tempos nós temos uns movimentos no meio cristão. E tem movimentos que são bem legais, já participei de alguns, mas eu vou confessar algo para você. Eu lembro de um amigo que no encontro, acho que ele foi umas 8 vezes, 8 a 10. Ele não entendeu nada. Às vezes, nós pegamos aquela estratégia que Deus nos deu, colocamos a estratégia no lugar de Deus. Nós ficamos refém das estratégias excelentes que Deus nos dá. Sendo que o Espírito Santo, ele se move. Todos os anos, todo o tempo ele se move. Somos nós que somos reféns de tradições. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Esse jovem, ele não tinha raiz. Ele era temporada. No momento bom, ele ia com tudo. Estava entusiasmado, emocionado. O Senhor falou comigo, eu senti a presença de Deus. É engraçado isso. Porque as maiores coisas de Deus na nossa vida nós não sentimos. Olha, eu estou te dando uma chave, jovem, poderosíssima. Deus, você não vai sentir o teu chamado. Márcio, eu estou sentindo o meu chamado. Cuidado, o diabo coloca um monte de sentimento aí Deus usa um lugar mais seguro, que não depende dos seus sentimentos. Porque senão o dia que você estiver triste, você vai falar: ai, Deus não me chamou, hoje eu estou triste. Cuidado com os teus sentimentos. Esse é o solo das pedras. É o solo que fica refém de coisas superficiais, coisas fáceis de ver. O que é fácil de ver? Alegria. Você está muito alegre? Então, poxa, Deus está comigo, vamos junto, eu estou entusiasmado, eu estou emocionado, eu estou eufórico. Deus me chamou. Quando alguém vem, te elogia, te põe para cima, aí você fala: uau, Deus me chamou. Que coisa, hein? Exatamente esse tipo de solo. Ele não tem raiz. Vai de época. Na época boa, Deus me chamou. Na época ruim, Deus não me chamou. Na época boa, Deus está comigo. Na época ruim, Deus nunca me chamou para essa obra. Na época boa, Deus vai fazer. Na época ruim, esse caminho de Deus tem nada a ver.
Você está começando a entender o mecanismo das recaídas? Uma semente à beira do caminho cai muito. Mas se for também um perfil de vida como uma semente das pedras, também vai cair muito. Porque não tem raiz. E a palavra de Deus diz em Marcos 4,17 que sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, cai fora, se escandaliza. Não fique chateado comigo, que eu vou dizer. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, no centro da palavra, fazendo aquilo para o qual Deus te chamou, prepare-se, você será perseguido. É o que o versículo está dizendo. Mas se você está dizendo que quando eu estiver cheio de Espírito, andando no centro da vontade de Deus, vivendo a palavra, eu vou ser perseguido? Claro que sim. Está vendo como que essa parábola, ela não fala só daquele momento quando a gente se converte? Qual é a sensação que nós temos nas nossas vidas? Ah, eu já passei por essas fases, então eu nem preciso mais ler essa passagem bíblica. Eu estou mostrando para você como que as recaídas acontecem. Então, nesse segundo solo, é o solo que não suporta a perseguição, é o solo que não suporta crescimento, é o solo que não suporta profundidade, mas é um solo entusiasmado. Imagina se você depender do seu entusiasmo para andar na presença do Senhor. O dia que você acorda com muito sono, você ora? Tem que orar. O dia que você acorda meio chateado, você lê a palavra? Tem que ler. O dia que as coisas dão errado, na faculdade, no trabalho, na igreja, na família, você se mantém na presença do Senhor ou aquele dia você meio que abandona a presença do Senhor? Está chateado, dia mal. Esse perfil. Olha o que diz essa semente à beira do caminho. Vou voltar nela, só para lembrar algo que eu anotei aqui para não esquecer. A primeira semente, ela passou pelo teste do tempo, das primeiras emoções, da euforia inicial. Assim, a palavra não foi roubada, certo? Aí eu vou para esse terreno perigoso aqui. Se você já está um tempo na igreja, congregando, de repente até envolvido em algum ministério, é sinal que você está começando a criar uma raiz. Mas aí eu falei das pedras. E aí eu vou com você agora para Marcos 4,18. E aí eu vou entrar no âmago das recaídas. Diz assim Marcos: outros são os que recebem a semente entre espinhos, os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Poxa, eu acho que aqui, esse versículo aqui, eu estava lendo, orando e eu fiquei chocado. Por quê? Porque eu fui ensinado que essa parábola do semeador não é para crente. Crente não é semente à beira do caminho. Concorda comigo? Crente também já passou pelas pedras. E crente também não é semente entre espinhos. Estou na igreja há anos. Por quê? Mas olha o que diz esse versículo. E isso pega para nós. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas. Em outra versão, nós temos o termo preocupações. Entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. As recaídas, elas estão aqui. É quando a palavra, ela fica infrutífera na nossa vida. É quando a palavra não produz. Por muitos anos, eu ensinei que a vida cristã é uma escada e você não consegue ficar parado. Ou você sobe ou começa a escorregar, porque há uma força desse mundo das trevas querendo te puxar para baixo. E aí eu li isso aqui e falei: Senhor, agora eu completo meu raciocínio.
Muitos jovens estão na igreja. Eles estão firmes, receberam a palavra com alegria, eles até criaram um pouco de raiz, mas há algo, a palavra está sufocada, ela não frutifica. Quando a palavra não frutifica, sabe o que acontece na vida de um jovem? Recaídas. Você cai emocionalmente, você cai no seu psicológico, você cai em pecado, você cai quanto à convicção do teu chamado, você cai enquanto à convicção de filho de Deus, você cai enquanto à certeza do que Deus quer para você, você cai quanto à certeza do caminho que Deus tem para você. É aquele jovem que hoje acredita em algo, amanhã já não acredita, hoje ele tem certeza do chamado, amanhã ele já não tem. Não foi uma ou duas vezes que eu vi um jovem chegando em mim falando: olha, o meu chamado é esse, eu tenho certeza, e no outro dia já tinha mudado tudo. Quedas após quedas, quedas após quedas, crises após crises. E aqui eu quero tirar aqui um tabu. Márcio, você está falando de queda, de pecado? Não! Nem sempre a queda trata-se de um pecado imoral, absurdo. Não! A queda, muitas vezes, é a queda de convicção de quem você é em Deus, de quem é o seu Deus e do chamado que o Senhor tem para a tua vida. A queda de convicção da palavra que foi revelada, da palavra e da promessa que o Senhor colocou no teu coração um dia. E se você não tem convicção, começam as recaídas. Uma recaída, duas recaídas. O diabo vai saber exatamente onde apertar para você cair. E aí vou mostrar para você que há detalhes nesse versículo, nessa parábola, que diz assim: os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra. Como esse mundo exige de nós? Como é difícil você dizer para um jovem: confie no Senhor, acredite na bênção 360 graus de José, que foi abençoado em todas as áreas. Acredite na provisão do Senhor. Não largue a presença do Senhor. Não largue o lugar que você chegou no Senhor e vá para um lugar mais fácil, um lugar menor. É difícil demais ensinar isso. Sabe? Jovens que chegaram num nível de revelação poderoso em Deus, tocaram parte da herança, de repente eles recuam para estágios quase que de novos convertidos. Por quê? Porque um novo convertido tem menos tempo de palavra, menos tempo de oração, menos tempo de exigência, menos tempo de responsabilidade, menos tempo de compreensão, menos tempo de discernimento. A conversa que um líder tem com um novo convertido é uma. A conversa que um líder tem com um jovem que já deu sinais claros da chamada é outra. Eu até falei em outra live aqui que Jonas errou feio e Deus mandou um peixe engolir Jonas, um peixe submarino, né? Vamos analisar assim. Moisés errou feio e não teve peixe, ele não entrou em Canaã. Você consegue ver a diferença de Jonas para Moisés? Moisés, amigo de Deus, nível altíssimo de experiência, de revelação, de entendimento do poder de Deus. Jonas não tinha 10% da revelação, do entendimento, da vida que Moisés tinha. Você consegue ver a cobrança de Deus em Moisés, a cobrança de Deus para com Jonas? Muitas vezes, jovens que já chegaram muito longe, eles querem sair de um nível que estão e querem ser cobrados como aqueles menininhos que entram na igreja, dão os primeiros passos. E aí você chega neles e fala: toma aqui o leitinho, porque é o momento do leitinho. É o momento de você pegar na mãozinha dele para ele dar os primeiros passos. É o momento de você não exigir daquele jovem. É o momento de você começar a mostrar para ele, apresentar o reino. Então eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouco do paradigma de Esther. Vamos comigo? Abre a tua palavra aí no livro de Esther. Livro de Esther. Eu lembrei de algo aqui.
Vou ter que pegar outra Bíblia. Vou pegar uma Bíblia bem antiga aqui, tá, galera? Tô com uma Bíblia aqui que esqueci que ela tem uma falha no livro. O livro de Esther está com defeito nela. Tá faltando página, por incrível que pareça. Abre aí comigo o livro de Esther. Esther. Esther denuncia Ramã. Olha o recado de Mordecai para Esther. O povo hebreu estava ameaçado. E o tio de Esther, Mordecai, ele avisou a rainha. Naquele momento ele estava na posição de rainha. E ela não entendeu. Ela pensou, o que eu posso fazer, tio? E foi quando Mordecai falou assim para ela: olha, por que você acha que Deus te colocou como rainha? Por que você está nessa posição aí? Será? Mordecai era bonzinho, né? Será que você não está nessa posição aí exatamente para um momento como este? Eu também gosto muito dessa passagem, viu? Eu gosto muito do livro de Esther, né? E algo marcante demais é que aquele tio, ele foi um instrumento de Deus para despertar Esther, para dizer: ei, Esther, você não é mais aquela jovenzinha. Ei, Esther, você não é mais aquela menininha. Esther, você não é mais a moça que vai trabalhar num monte de área. Você é a rainha. Esther, Deus te colocou como rainha. Então, quem sabe não seria bom você agir como tal? E aí eu louvo o Senhor, porque a mensagem que o Senhor coloca no nosso coração tem a ver um pouco com isso. Despertar jovens para agir segundo a unção que Deus já lhes deu, segundo o chamado, segundo a autoridade, segundo a visão, segundo a compreensão do reino. É por isso que nós falamos que jovens são chamados para serem líderes, mas todos que decidirem crescer, todos que decidirem dar um passo, todos que decidirem ir além, todos que decidirem, como Esther, assumir a posição que estão, assumir a responsabilidade que lhes é exigida. E Esther, então, ela resolve jejuar e ela resolve aceitar o desafio. Engraçado que o desafio custava a vida de Esther. Investir naquele desafio poderia custar tudo para Esther. Não foi algo fácil. Mesmo ela sendo rainha. Ela não deu uma carteirada. Eu sou rainha, abre a porta aí. Não foi assim. Ela jejuou, ela orou. Sabe o que nós estamos dizendo nesta live? Viva à altura do que Deus te chamou. Dedique-se à altura do que lhe é exigido. Busque a altura do que você já sabe. Não busque a altura de 3 anos atrás. Aquilo lá já passou. Não faça. Márcio, mas 3 anos atrás eu tinha um nível e o Senhor se agradava. Claro, mas agora não. Você está em outro lugar em Deus. Você precisa viver à altura do lugar em que está em Deus. E detalhe, você tem que viver à altura do lugar profético que você está em Deus, preparando-se para o próximo nível. Um nível maior de exigência, um nível maior de profundidade, um nível maior de conhecimento. O Espírito Santo me traz aqui a passagem de Paulo e Silas,
que eles estavam num nível tão profundo em Deus, mas tão profundo, que as costas marcadas de sangue e os pés amarrados, sabe o que eles faziam na prisão? Louvavam. Eles resolveram louvar o Senhor. Você consegue ver um jovem novo convertido fazendo isso? De jeito nenhum. Você consegue ver o jovem de 1 ano de fé fazendo isso? Muito difícil. Mas de Paulo e Silas, Deus poderia esperar coisas como esta. Eu estou querendo dizer aqui para você, jovem, que Deus espera coisas grandes de você, porque Ele plantou uma semente grande em você e Ele já fez um grande investimento na tua vida. É por isso que a semente, ela tem que produzir. É por isso que há um enigma na parábola do semeador. Porque se a semente cai e ela não produz, ela começará a ser esmagada pelos espinhos. E aí o Espírito Santo me levou para uma realidade muito forte na vida de muitos jovens. Muitos jovens estão assim. Eles querem viver aquém do que já são, do que já conquistaram, do que o Espírito Santo já lhes revelou. E aí eles querem, vou me preocupar com a faculdade, vou me preocupar com a compra dos meus bens, eu vou me preocupar com o meu casamento, eu vou colocar o meu chamado, eu vou colocar os projetos de Deus, eu vou colocar esse nível de revelação em banho-maria, em stand-by, em offline. Mas eu quero dizer para você, jovem, você pode colocar sua impressora offline, seu celular offline, mas a unção que Deus te deu nunca pode ficar off. Ela tem que estar sempre ativa, online. Você deve andar cheio do Espírito Santo, sabendo que o Senhor vai lhe chamar para desafios como de Esther, salvar vidas pelo teu testemunho, pelo nível que você chegou. É por isso que eu disse aqui numa live anterior, não era honra para Esther, não era humildade para Esther sair do cargo de rainha naquele momento. Imagina Esther virando para Mordecai, seu tio, e falando: meu tio, eu sou tão humilde que eu não vou lá apresentar-me diante do rei, eu vou jejuar e orar, e aí eu vou lavar os banheiros do reino. O quê? Uma rainha chamada por Deus, por aquele grau de revelação, por aquele grau de entendimento, por aquele grau de unção, por aquele grau de certeza. O lugar dela, o lugar de humildade dela, não era ir atrás dos banheiros da igreja. O lugar de humildade dela era posicionar-se à altura do lugar que ela estava naquele momento e manter-se ali. O que nós estamos dizendo para os jovens através da nossa live é que não adianta você pregar no momento do ano, glória a Deus por aquele evento, glória a Deus por aquela experiência, mas você precisa manter-se, porque nós somos cartas vivas. As pessoas vão saber se a vida cristã ela é apenas uma vida de agitação, uma vida de conferência, uma vida de momento, ou ela é uma vida constante. As pessoas vão olhar para você e saber se você ama o Senhor, ou se você ama o Senhor apenas nos momentos de congresso. Nos momentos de congresso é muito fácil você ver jovens explodindo, pregando, cantando, fazendo um monte de coisa, mas as pessoas elas vão olhar nos dias comuns. Como que é você? É o Senhor que é o motivo da alegria? É o Senhor que é o motivo do reino? Ou é toda aquela estrutura exterior que motiva o teu coração? Porque se não for o Senhor, os espinhos eles vão crescendo, as preocupações da vida vão crescendo e daqui a pouco aquela semente poderosa fica esmagada. Isso é um terreno perigoso demais. A nossa live é um alerta, eu estou te mostrando o porquê das recaídas. As recaídas ocorrem quando nós paramos de crescer. Mês passado eu estava num nível, esse mês eu devo estar num outro.